Em meio à quietude do espírito, convido-te a desvendar as verdades que residem nas raízes da fé. Que este momento de reflexão seja um portal para a compreensão mais profunda do divino, conduzindo-nos a uma jornada espiritual de descobertas e iluminação. Primeiro que é muita pretensão a gente querer entender tudo que a Bíblia diz, né? Aí vale uma regra que lá na faculdade a gente chama de hermenêutica, né? Nós não podemos entender o texto fora do contexto. Então toda vez que você ler alguma passagem bíblica, não interprete nunca ao pé da letra. Primeiro, é uma regra para a gente poder estudar a Sagrada Escritura. Então, se a gente quer entender bem aquele texto, aquela passagem, procure saber em que contexto ele foi escrito, a que comunidade aquele texto está escrito, o porquê, e isso sempre existe ali uma explicação nas notas de rodapé. Você vai observar que no versículo bíblico, há sempre, de vez em quando você encontra uma notinha de rodapé, que é um númerozinho a mais, que tem a informação embaixo do que se trata. Esse é um jeito muito bom de nós lermos a Sagrada Escritura, porque a nota de rodapé geralmente nos dá o contexto. O texto está ali em cima, a nota de rodapé geralmente diz respeito ao contexto. É uma explicação a mais dos exegetas para nos ajudar, a entender melhor o significado do texto. Tá bem, essa é uma maneira de estudar. É uma maneira de você adentrar o território da Sagrada Escritura sem o risco daquela interpretação ao pé da letra, que pode ser muitas vezes uma interpretação burra, Me desculpe o termo, mas é muitas vezes isso. Se você vai interpretar ao pé da letra a Sagrada Escritura, você tem justificativa até para assassinar o seu irmão. Então, por isso que você não pode fazer a leitura do texto fora do contexto. Nós precisamos saber a quem está destinada aquela mensagem, Vamos tomar um exemplo, o Apocalipse. O Apocalipse ele é cheio de imagens, de figuras que falam do fim do mundo. E tudo está construído para dizer que muito em breve, a linguagem é muito urgente, muito em breve toda essa realidade humana vai ser desmoronada e finalmente o poder de Deus vai ser instaurado no meio dos homens. Veja bem que o Apocalipse é uma promessa, essa promessa apocalíptica, ela está diretamente ligada à promessa da instauração do reino que começa em Jesus. Como é que nós podemos analisar o Apocalipse? Se você vai analisar o Apocalipse ao pé da letra, ele já perde então o seu valor, porque não aconteceu absolutamente nada do que o Apocalipse estava prevendo para a comunidade daquele tempo. Porque os primeiros cristãos acreditavam que Jesus voltaria muito em breve, de dragões e de coisas, de monstros. Tudo isso aí são metáforas, isso é, uma linguagem para dizer o que não está ali, mas que é muito mais. Para demonstrar o desejo do escritor naquele tempo de demonstrar à comunidade que a força do Evangelho fará destruir toda e qualquer forma de opressão. Qual é o contexto da opressão apocalíptica? É o contexto justamente do domínio do Império Romano sobre o povo. Então veja bem, só que agora nós podemos fazer uma leitura apocalíptica diferente. Nós não estamos mais sob o poder dos romanos. O Império Romano já caiu. Os cristãos já estão livres para serem cristãos. Não é verdade? Nós já não estamos mais sobre as opressões do imperador. Só que hoje nós também vivemos impérios diabólicos que o tempo todo estão querendo massacrar os princípios cristãos. Nós estamos o tempo todo vivendo a partir de filosofias ateias, como você vê, por exemplo, a tentativa de legalização do aborto em diversos lugares do mundo, de maneira especial no Brasil, a pena de morte, enfim, uma série que a gente não vai discutir o teor dessas questões, uma série de realidades que são contrárias aos princípios da vida que nós cristãos acreditamos. Então, quais são os impérios que precisam cair por terra hoje? O império da injustiça, da desigualdade social, não é verdade? O império da desonestidade, da mentira, dessa vergonheira que nós vemos em diversos lugares no mundo, quando os ricos oprimem os pobres, os governantes oprimem os seus governados. Veja bem que nós continuamos no mesmo contexto do Apocalipse, muito embora as nossas opressões não sejam as mesmas do escritor sagrado. Como é que você vai ler o Apocalipse, por exemplo, a ponto dele ajudar a sua vida, minha filha?
você vai começar a identificar quais são os impérios que precisam cair no seu coração. A força do seu coração é movida pelo cristianismo. Então você traz todos os princípios do Evangelho norteando a sua ação, a sua conduta. Isso é ser cristão. Não é ir ao culto, não é ir à missa, não é comungar todo domingo, porque isso não é garantia de salvação para ninguém. A garantia de salvação está naquilo que Jesus dizia: vai chegar um momento em que não vai ser em Jerusalém, não vai ser neste monte, mas o verdadeiro adorador, isso é, o verdadeiro seguidor, adorará em espírito e em verdade. Isso é, onde eu estiver, ali todo o reino de Deus estará legitimamente representado na minha pessoa, na minha humanidade. Então, se eu sou cristão, eu tenho que ser naturalmente uma pessoa de bem. Eu não posso querer o mal dos outros, eu não posso ficar tramando contra os outros, eu não posso esparramar a mentira pelo mundo, eu não posso ser mais um propagador da infidelidade, da desonestidade. Não, porque eu assumi o compromisso de ser cristão. E eu levo essa igreja inteirinha de Jesus Cristo no meu comportamento. Eu dou testemunho de que eu sou um seguidor de Jesus. Cada vez que eu olho com maldade para alguém, desejo o mal daquela pessoa e até arquiteto uma maldade para ela, eu estou legitimando o poder dos impérios que o Apocalipse condena na minha vida e em mim. Veja bem que o ser humano é um território do sagrado. Eu sou o tempo todo um legítimo representante do sagrado. Mas se eu também me descuido, eu me torno um legítimo representante do diabólico. Não é assim? Então, no momento em que você, por exemplo, Eliana, vai fazer uma leitura da Sagrada Escritura, você precisa descobrir que essa leitura foi escrita, este texto foi escrito para falar a um povo de um tempo, e que ainda hoje ele continua falando a você de uma maneira diferente. Por quê? O texto não mudou, mas o contexto foi modificado. O contexto daquela época em que o texto está inserido é um contexto diferente do que você está hoje. Mas essa palavra de Deus continua falando a você. Por isso ela é sagrada. Por que ela é sagrada? Porque ela não morre. Ela é sagrada justamente porque ela está separada para comunicar sempre. Mesmo que mude o nosso contexto, mesmo que a interpretação deste texto seja diferente, ela continua nos movendo. Agora, a gente só precisa ter honestidade para que de fato a gente não se desprenda da palavra de Jesus. Qual que é o critério hermenêutico que nos dará direito de ler a primeira frase da Bíblia até a última e interpretá-la sem erro? É a gente nunca contradizer tudo o que a gente leu com a palavra de Jesus. Se em algum momento essa palavra está sendo interpretada na contradição da palavra de Jesus. Ela escreveu assim: Padre Fábio, eu tenho 36 anos e sempre sofri muito com a insegurança. E tenho percebido que com o tempo, essa insegurança está se acentuando dentro de mim. Cada vez mais tenho dificuldade de tomar decisões, me sinto afetivamente muito instável, não acredito muito no amor das pessoas por mim e naturalmente tenho dificuldade também de dispensar amor às pessoas. Me ajude, por gentileza. Essas inseguranças que nós sentimos, elas não são por acaso, né? Quando a gente identifica uma insegurança aos 36 anos de idade e reconhece que ela fez parte da nossa vida, a gente tem de alguma maneira começar a compreender o porquê que essa insegurança é mantida dentro de nós. Para isso que existe o processo terapêutico. Sempre que você estiver diante de um ser humano em conflito, saiba que ele está agindo de acordo com a história que teve. Ninguém é por acaso. Não há ser humano nessa vida incoerente. A insegurança de hoje está muitas vezes associada às inseguranças da primeira infância. Por isso, casou, ninguém te obrigou a casar. Ficou mãe, ninguém te obrigou a ser mãe. Exerce essa maternidade. Por isso que você que é pai, você que é mãe, você precisa tomar muito cuidado na maneira como você se porta diante dos seus filhos. Qual é o tanto que você se dá, qual é o tanto que você se nega. Porque esta capacidade de articular esse equilíbrio, de estabelecer confiança dentro dessa criança, sabe por quê? Porque senão um dia vai virar um adulto infeliz, inseguro. Quando a criança sofre de muita restrição, por exemplo, ela fica um adulto medroso.
Criança que passa fome na infância, por exemplo, é um adulto egoísta. Ele tem medo de que vai faltar, porque quando ele era criança faltava. Mãe que super protege, que não deixa a criança viver, que não deixa a criança dar os primeiros passos, que não deixa a criança engatinhar, vai ser uma criança, vai ser um adulto que depois vai ter medo de enfrentar as dificuldades da vida. Por isso que o tempo de maternidade são 6 meses, não são? Licença de maternidade? Justamente, já está em torno do ensinamento da psicologia. Mas aí a mulher tira 6 meses, ela vai passear, vai para o shopping, fica com a babá, a criança. Não pode, criatura. Fazer filho é igual construir casa. Se você não lança bem as bases desse fundamento, depois cai, quebra, não serve para nada depois. Destrói inteiro. Por quê? Porque faltou a estrutura. A sabedoria está aí no mundo animal, gente. Você já viu cachorra que deu à luz, que pariu, sair para passear com as amigas? Um instinto animal mostra como tem que ser a vida. Você já viu alguma leoa? Eu vou dar uma volta pela selva, estou muito angustiada. O leão não tá me tratando como eu preciso. Não é? Nunca vi uma girafa passeando pela selva, angustiada, deprimida, largando a cria dela num canto. Não. O animal fica grudado e ai de quem chega perto. Enquanto aqueles pititinhos não estão prontos para serem deixados sozinhos, a mãe não abandona. Você que é mãe, pelo amor de Deus, não negligencie esta sua responsabilidade. Volto a dizer, já falei isso aqui várias vezes. Maternidade e paternidade não é apenas exercício de função biológica, não é só parir, não é só fazer o filho. É depois você se comprometer com todo o processo da criança, porque senão você vira um fabricante de gente infeliz. Desculpe-me o termo, mas há muitos pais e mães que são verdadeiras fábricas de gente infeliz, porque não assume na hora certa a responsabilidade de cada tempo. O que é interessante agora não é só para Cíntia, e sobretudo para quem é pai e mãe nos dias de hoje, né? É que essas inseguranças, gente, elas estão diretamente ligadas à primeira fase da nossa vida. É interessante, tá? Tem uma perspectiva na psicologia de Freud que diz que quando uma criança ela vem ao mundo, ela vai fazendo aos poucos o processo de diferenciação. Mas quando, e Freud diz que isso é a primeira fase da vida, até os 6 meses de idade, né? Ele diz que a criança não tem a capacidade de distinguir-se do outro. É a relação mais completa que nós já podemos fazer na vida, é a relação mãe-filho. O pai fica com déficit porque não é ele que gestou, não é ele que trouxe dentro da barriga, mas esta união total, ela é quebrada por causa das situações da vida. Até esses 6 meses, as ausências da mãe viram cicatrizes na alma da gente, por causa da compreensão de tempo. Uma criança não sabe, ela não tem a experiência do tempo cronológico como nós temos, administrado, colocado, a gente sabe quanto tempo vai durar, não. Uma criança nessa primeira fase da vida, quando é colocada distante da mãe, é como se ela estivesse negada dela mesma. E é impressionante as cicatrizes que isto causa na alma de uma criança. Os psicólogos chamam isso de cicatrizes no cérebro, né? Que é um jeito de mostrar justamente o peso que esta emoção tem para determinar até mesmo a maneira como a pessoa se pensa pela vida fora. Então uma criança que sofre demais da ausência da mãe nessa primeira infância, ela pode se transformar numa criança muito insegura ao longo da vida. Justamente porque ela não teve o suporte e a garantia desta união total. Aí você pode pensar, como é que fica o coração de um garoto que acreditou que a mãe voltaria e ela não voltou nunca? Olha, a primeira infância exige dedicação total, não adianta. Pariu, vai ter que cuidar. Depois você vai descobrindo que é possível deixar por um tempo controlado. Essa ausência não pode ser grande demais, essa ausência não pode ser exagerada nesse primeiro ano de vida.
Então, Cíntia, às vezes nós sofremos de insegurança porque justamente os nossos pais não souberam desses detalhes dessa história. Eles não sabiam psicologia. Eles não sabiam que 10 minutos longe de nós podiam custar uma eternidade para nós que não sabemos o que significa o tempo. E que a ausência de uma mãe nesse intervalo de 6 meses, dos 6 primeiros meses, a ausência dessa maternidade, ela é dolorosamente sentida pela criança. Então, porque eu não tenho essa possibilidade de continuar a minha união total com a minha mãe, eu crio uma cicatriz dentro de mim. Então eu fico desconfiado o resto da vida, porque eu não tive a garantia da primeira união. Freud dizia que todos os desdobramentos afetivos das nossas relações não são outra coisa senão o nosso desejo de voltar à união total. Que em muitos casamentos você vê o marido procurando uma mulher absolutamente igual à mãe dele. Não é assim? Às vezes ele quer casar com uma mulher que seja muito parecida com a mãe, porque inconscientemente ele quer retornar à união total. Gente, é por isso que essa relação de mãe e filho é uma relação muito complexa. A ausência de uma mãe na vida de um filho, ela tem um déficit terrível. Muita gente não aprende a perder, depois num determinado momento da vida, é porque lá na infância perdeu do jeito errado, perdeu de maneira drástica. A perda, ela precisa ser bem internalizada. Hoje eu preciso aprender a perder. Mas eu só sei perder hoje se um dia o processo das perdas me foi ensinado de maneira honesta. Se foi retirado de maneira abrupta, se não foi me conduzido para um processo tranquilo desse aprendizado, fica muito difícil. Há sempre um jeito bonito de você exercer a sua maternidade e a sua paternidade na vida do seu filho. O importante é você distinguir para cada tempo um jeito de ser. Por isso que em outros tempos aqui a gente já falou também que nós não podemos trabalhar com modelo único de paternidade, nem modelo único de maternidade. O amor evolui, né? O santo é aquela pessoa em que Deus venceu. O pecador é aquela pessoa onde Deus perdeu. Você já observou que em muitos momentos da nossa vida nós ficamos nesse caminho? Nós estamos diante de um acontecimento, da possibilidade de agir, e nós vamos permitir que Deus vença com a nossa atitude, ou nós vamos permitir que Deus perca. Tudo depende do que nós vamos escolher. Isso é maiêutica histórica. É quando nós descobrimos que no agora da vida nós podemos acender a luz ou podemos apagá-la. Que Deus poderá ganhar mais um lugar no mundo, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, ou Deus perderá um lugar. Quem decide somos nós. Deus não nega a sua graça a ninguém. Você não tem o direito de dizer que você é um desgraçado, não. Todos nós estamos sob a mira da graça. Agora, nós vamos permitir que essa graça haja ou não? O bem ou o mal, o que nós vamos escolher fazer, a palavra que nós vamos escolher dizer, a maneira como nós vamos tratar o outro, tudo depende, tudo passa pela nossa escolha, minha gente. Nós estamos vendo quantas coisas ruins acontecem no mundo, quantas vezes nós percebemos que Deus está perdendo lá. Por quê? Porque alguém está negando. Alguém está fechando a porta para que Deus não passe, para que Deus não aconteça. Nós vemos isso quando a injustiça acontece, mas nós também vemos Deus vencer no momento em que a solidariedade é o caminho a ser escolhido. Hoje você pode escolher: Deus vai vencer ou Deus vai perder. É você que decide. É você que hoje escolhe se Deus terá uma chance na sua família ou se Deus não terá essa chance. É você que vai escolher se Deus amanhã vai ter chance no seu local de trabalho ou se Deus não vai ter chance. É você o território dessa ação. O ser humano é um lugar privilegiado da ação divina.
É assim que nós podemos perceber, é assim que nós podemos compreender a ação de Deus no tempo. A igreja atualiza isso, atualiza a presença de Deus no tempo. A vida cristã é a proposta de nós fazermos com que este Deus entre pelas grades da nossa história, que abra os portões do nosso tempo, da nossa vida, para que Ele seja uma realidade presente. Você é um território onde Deus agirá, onde Deus terá oportunidade, onde Deus crescerá, onde as coisas boas da vida florirão, ou você será um território onde Deus não vai ter oportunidade de crescer? E você será um território ressequido, triste, abandonado, não porque Deus quis, porque você não permitiu. Deus é vítima da ação humana. Quando eu me nego a fazer o bem, quando eu decido a propagar o mal, quando eu decido fazer a fofoca, quando eu decido engrossar o time daqueles que estão destruindo as pessoas, quando eu opto por não ser solidário, quando eu opto pela ladroeira, pela roubalheira, pela injustiça, eu estou impedindo a ação de Deus. Deus é vítima da minha escolha. Não é que Deus é menor do que eu, é que Ele me deu liberdade para agir. E a minha ação pode trazê-lo ou pode jogá-lo fora. A sua ação no mundo pode trazer Deus para a história ou pode afastá-lo. Porque você é um território onde Deus quer plantar as suas raízes. Se o bom combate você combater, você pode ter certeza. Se você permanecer firme diante de todas as escolhas que fazem parte do Evangelho, se você fizer uma parceria com Deus, de ser um lugar onde Ele tem chance, você pode ter certeza que a sua maior riqueza já estará antecipada neste tempo, porque você vai se transformar numa pessoa rara, você vai se transformar numa pessoa especial. Agora, se você nega, se você não permite que Deus haja na sua vida, é bem provável que você vai se transformar em mais um. Que você vai engrossar o time dos necessitados, daqueles que não agregam, daqueles que destroem, daqueles que não fazem diferença no mundo. E é muito triste viver assim. A gente encontra pelo mundo pessoas que não fazem diferença. Que se estão ou não estão. Mas a gente se alegra muito cada vez que nós encontramos pessoas que são capazes de transformarem a sua sociedade, o seu tempo, a sua cidade, através de gestos concretos. De mentalidades que se transformam em posturas que são capazes de transformar a vida das pessoas e tornar esse mundo um lugar melhor. Esse é o nosso desejo. Hoje, dar a Deus a oportunidade de trabalhar alguma coisa no nosso coração. Todos nós precisamos. Eu preciso, você precisa, nós somos todos iguais. Todos nós somos necessitados desta transformação, desta conversão. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. Tenho algumas dúvidas sobre o catolicismo e queria que você me respondesse. Hoje vivemos num mundo capitalista que valoriza a riqueza, a beleza e o poder. E este capitalismo está intimamente ligado com os valores protestantes. Vide a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de Max Weber. O catolicismo e seu desenvolvimento está intimamente ligado ao feudalismo, onde seus valores foram muito mais fundamentados, onde a instituição igreja pode se estruturar também para acumular riquezas. E até hoje vejo resquícios dessa época em nossa cultura católica. Uma vez, padre, ouvi de um outro padre da paróquia onde eu cresci, que a igreja é santa, mas também pecadora. Santa porque tem sua origem em Jesus e Pedro. Pecadora porque é feita por homens e mulheres, como eu e você. Que a igreja erra por ser feita de pessoas filhas de Deus, mas também de santos.
Considerando estes pontos acima e a minha experiência dentro da igreja e de vida, me pergunto sobre certos valores que eu cresci ouvindo e que hoje tenho dúvidas. Valores não relativos ao amor, à doação, ao próximo ou a Deus, mas valores relativos ao trabalho, às penitências, às culpas. O catolicismo é muito mais ligado ao humanismo que à racionalidade. Sempre estudei muito e às vezes me pego me punindo por ter estudado bem, por ter um emprego bom, uma família feliz, saudável. Parece que não faz parte da minha cultura. Parece que para eu estar perto de Deus eu devo procurar a pobreza, me penitenciar, abdicar do estudo para viver uma vida apenas espiritual. Parece que estou cometendo um crime quando estou trabalhando e produzindo para a empresa na qual eu trabalho, ou querendo resultados capitalistas. Como disse, acho que isso está muito ligado às minhas raízes católicas. A sociedade nos cobra uma coisa, mas a igreja nos cobra outra. Queria que você desenvolvesse essa relação que vivemos hoje com o mundo capitalista, Padre. Sobre isso refletisse. Como ser católico e viver no mundo capitalista e ao mesmo tempo administrando valores cristãos que são tão diferentes? Alguém aqui já viveu isso na carne também, esse conflito? Já? É muito comum isso, né? Quando uma pessoa, sobretudo quando você encontra uma pessoa que fez a experiência de Deus e é uma pessoa de muitos bens. Parece que ela, num primeiro momento, ela até enxerga a riqueza que acumulou, né, como uma contradição aos valores que agora está assumindo, né? Eu achei interessante porque é muito lúcido, né, o discurso da Andressa, e há alguns pontos interessantes, minha filha. Por exemplo, quando você fala que a igreja é divina em Jesus e Pedro, não, ela é divina em Jesus, né, no Cristo, né? Pedro já faz parte da humanidade da igreja, porque Jesus é o Cristo. E Jesus, quando nós falamos Jesus, nós estamos falando do mistério encarnado, é o Verbo que assume, né, a carne e que tem nome de Jesus, mas nele está a divindade. Pedro é a continuidade histórica do mistério, né, do mistério que o Cristo institucionaliza, né, e que traz para a humanidade. Até eu acho interessante porque eu tinha um professor na teologia, isso parece heresia, mas não é não, já vou me explicar. Ele fala assim: Jesus queria o reino, mas Pedro fez a igreja. Interessante isso, né? O desejo de Jesus era o reino de Deus, mas nós só conseguimos dar a ele a igreja, ainda. Porque a igreja é uma formatação humana, limitada, porque somos humanos, mas estamos a caminho. Por isso que o Concílio Vaticano II fala de maneira tão bonita que o reino de Deus subsiste dentro da igreja. A igreja de Cristo subsiste dentro da igreja católica. Isso é, nós estamos conectados ao princípio do mistério, mas nós não somos a totalidade do mistério revelado. Nós somos a plenitude do mistério revelado. É por isso que nós temos que ter muita tolerância com as outras religiões que são diferentes das nossas. Ela está em conflito porque justamente ela teve um encontro com outras religiões, com outras culturas. E é bonito que a gente também precisa identificar que as outras religiões, as outras culturas, também vivem a sua experiência de Antigo Testamento. Nós também vivemos, antes de chegar a Jesus, a gente passou pela experiência do Antigo Testamento. Então a igreja de Cristo subsiste na igreja católica, tá certo? Então aqui nós temos uma primazia, a primazia de Pedro. É a igreja que Jesus institui, porque ele queria o reino, esta igreja significava a presença do reino. Por isso que hoje, quando nós realizamos a Eucaristia, quando nós atendemos, quando nós ministramos os sacramentos de maneira geral, nós estamos apressando o reino de Deus. Não tem aquela música do Padre Jonas bonita? Somos, Senhor, tua igreja, que apressa a tua vinda gloriosa. Isso é lindo. A igreja apressa a vinda do reino, porque na verdade o nosso objetivo é o reino de Deus. Agora, enquanto nós somos igreja, nós somos limitados. É a parte de Pedro, que negou inclusive o mestre no momento da morte. No momento do Calvário, Pedro negou. Esses limites, minha filha, nós os assumimos com todas as suas características.
os limites sociais, os limites financeiros, os limites econômicos, né? Os limites filosóficos, os limites... Tudo que diz respeito ao nosso limite está dentro da igreja. Porque ela é guiada por homens e mulheres limitados. Nós, o tempo todo, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa de rezar. A oração é o mecanismo que purifica o que é humano. Isso é tão bonito. Você pensar que quando você reza, você está passando por um processo de purificação daquilo que é excessivo em você. Assim como nós precisamos passar o ouro pelo fogo, né, para purificar, nós também precisamos orar. Nós precisamos ritualizar a nossa fé, porque é o momento em que a gente joga os excessos. É para a gente tomar contato com a nossa fraqueza e superá-la em Deus. A graça de Deus está agindo o tempo todo, mas onde que ela age? Na natureza humana, que é limitada. Então o processo de Deus em nós é lento. Ele fica mais acelerado à medida em que a gente se converte mais, né? Então quanto mais essa igreja estiver convertida, mais rápida será a ascensão do reino sobre esta igreja. Então é bonito a gente pensar isso. A igreja de Deus, a igreja está aqui. Ela tem características humanas, porque ela é feita de pessoas. Mas ela é uma instituição divina, isto é, nasceu do coração de Jesus. Mas o que é que Jesus quer que essa igreja chegue a ser? Reino de Deus. Por isso que nós não podemos ficar brigando entre nós. Senão seria uma hipocrisia da nossa parte. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, a pessoa não quis se identificar. Ela fala assim: ajudei muito uma pessoa e fui traído por ela. Essa pessoa foge de mim o tempo todo e ainda por cima, padre, me deve dinheiro. O que eu devo fazer? Pudesse pelo menos recuperar o dinheiro perdido. Mas você sabe que às vezes eu fico pensando que existe um prejuízo muito pior do que o financeiro, que é justamente a raiva. Eu me lembro que já passei algumas experiências na minha vida em que eu me sentia prejudicado por alguma coisa que o outro me fazia, e porque eu não era capaz de esquecer o que o outro me fazia ou me fez, eu estendia aquele malefício durante tempos na minha vida, porque eu era muito rancoroso. Hoje, graças a Deus, às vezes eu me magoo com uma situação, 4, 5 dias depois já não lembro mais o motivo. Sei que eu fiquei magoado, mas não lembro mais o motivo. Porque a gente acaba desenvolvendo um mecanismo de defesa, de saúde. É mais que defesa, é de saúde. Porque guardar o rancor, guardar o ressentimento, é uma forma muito estranha que a gente tem de criar um prejuízo pior do que aquele que a pessoa já nos deu. Então a melhor maneira, minha filha, de vencer uma traição é a gente não se permitir trair. Porque se o outro me traiu, então tá bom. Eu vou dar um jeito de fazer essa faxina na alma, mas eu não quero ser meu traidor. Eu preciso julgar a favor. Eu preciso ganhar essa partida. A vida é muito curta para eu poder ficar perdendo tempo julgando contra mim. Então, guardar a traição do outro, acomodar essa traição do outro dentro de mim, é uma prova, na verdade, é uma maneira muito, desculpe-me, impiedosa e burra de viver. Eu não posso ser impiedoso com o outro, muito menos comigo. Então é minha tarefa diária de organizar dentro de mim os sentimentos estragados que o outro largou e que não me pertencem. Eu preciso jogar fora isso. E é uma forma, claro que não é fácil fazer. Essa faxina espiritual, essa faxina afetiva não é fácil. Mas é uma forma que a gente tem de começar o processo de cura. Às vezes eu encontro mulheres que foram traídas pelos seus maridos e que ficam eternamente machucadas pela traição. Não deve ser fácil mesmo. A traição entre esposos é uma coisa que deve doer muito.
Porque é uma fidelidade que é quebrada, é uma confiança que é colocada em questão. O que machuca mais nem é o fato do outro ter dormido com a outra, ou a outra ter dormido com o outro, não. É o ser enganado. É aquela quebra de confiança. Isso é que dói. E quando essa quebra de confiança se estabelece, pode deixar marcas profundas naquele que foi traído. E ali iniciar uma outra forma de traição. Tá bom, o marido te traiu. Isso aconteceu. Agora você não pode se trair. Você não pode alimentar em você sentimentos que sejam contrários à edificação, à sua edificação pessoal. Então precisa colocar um remédio, digamos assim, neste processo para acelerar essa inflamação, para jogar fora aquilo que está te machucando. E o perdão é a única forma que nós temos de expulsar do coração todo sentimento que possa ser contrário a nós. Perdoar, minha gente, é uma demonstração de inteligência. É religioso? É. Mas é também uma demonstração de inteligência, de astúcia. Porque quando você perdoa, você liberta o seu coração do sentimento que o oprime. Guardar mágoa é coisa de gente burra, que está movida por uma burrice, que às vezes é temporária ou às vezes pode durar a vida inteira. Reter mágoas, como se aquilo fosse algo precioso, é uma demonstração de escolha infeliz. De burrice mesmo. Não é outra palavra, não. Toda vez que eu recolho a mágoa e coloco essa mágoa num destaque dentro do meu coração, outra coisa eu não estou fazendo senão sendo burro. Porque nenhum benefício ela me traz. Nunca vi na minha vida uma pessoa ser beneficiada pela falta de perdão, pela mágoa guardada. Então, perdoar a pessoa não significa trazê-la de volta, não significa restabelecer o vínculo, não. Porque às vezes a gente tem consciência de que a distância é a melhor maneira de ser. Se estabelecer a cura e o respeito. Agora, não adianta nada manter a pessoa distante se você traz ela para dentro de você todos os dias através da mágoa. Então é preciso varrer o coração, jogar a mágoa, e depois você vai até saber vivenciar melhor o distanciamento que foi necessário para a cura do sofrimento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje, motivado pela viagem da Terra Santa, que hoje é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com vocês, depois de ter pisado no solo, o mesmo que viu Jesus crescer, talvez uma das experiências mais bonitas que nós podemos viver como pessoas, que é justamente a gente conhecer a pessoa a partir da geografia. A gente ter a possibilidade de visitar a terra de Jesus, assim como a gente ter a possibilidade de visitar a terra de um grande amigo.
Você olha para aqueles lugares onde ele cresceu, os lugares que certamente ele frequentou, as coisas que encantaram os seus olhos, que encheram os seus olhos. De alguma maneira a gente começa a conhecer um pouquinho mais o amigo da gente. Se a gente tem a oportunidade de ir nas raízes das nossas amizades, a gente certamente se torna mais amigo, porque provoca dentro de nós uma forma de conhecimento que a convivência talvez não tenha dado plenamente. Conhecer a raiz, o local onde nasceu os nossos grandes amigos. Confesso para vocês que essa foi a mística que me levou pela Terra Santa fora. Saber que eu estava conhecendo o chão do meu melhor amigo, a vida, o lugar onde brotou, onde todos os grandes acontecimentos se deram. Olhar para o mar da Galileia e pensar que foi ali que Jesus encontrou seus amigos, que Jesus fez discípulos. Colocar o nosso pé naquela água e pensar que, mesmo não sendo a mesma água daquele instante, de alguma forma nós podemos estabelecer uma ponte. De alguma forma nós também podemos nos sentir como naquele tempo. Olhar ali o Santo Sepulcro, pensar que a raiz da nossa fé está ali. Eu fiquei pensando, minha gente, o que traz sacralidade a um lugar? O que faz uma terra ser santa? E foi até assim que nós nos despedimos da Terra Santa na última celebração que nós realizamos lá. Uma terra é mais santa à medida em que ela está carregada de significados. O conceito de sagrado é esse: é você retirar do lugar comum e você colocar num lugar reservado. O sagrado é aquilo que você selecionou no meio de tudo que é ordinário, de tudo que é comum, e você traz para uma atmosfera diferente. É você retirar do lugar de todos os dias e você coloca no lugar especial. Quando nós dizemos que a terra é santa, que ela é sagrada, é porque de alguma forma os acontecimentos que ali se deram foram retirados do ordinário e se tornaram especiais para muita gente. Então, de maneira que nós precisamos retirar a sandália dos pés, da mesma forma como Moisés escutou. Retirar a sandália dos pés para adentrar um território que é santo. Um território que é santo porque é local sagrado para muita gente. É lugar de significado para muita gente, inclusive para mim. Pisar a Terra Santa foi reconhecer os locais dos meus significados. Ali, ver o lugar onde Jesus viveu é de alguma forma me transportar. Pensar que hoje tudo que eu acredito, tudo que me move como padre, como homem, foi ali que aconteceu. Foi lá que aconteceu tudo aquilo que move a nossa fé. E o maravilhoso, minha gente, é a gente voltar da Terra Santa com o desejo de santificar o que é nosso. Pensar que também eu sou convidado a fazer da minha terra uma terra santa. Descobrir no solo da minha casa, no chão da minha casa, a mesma sacralidade que há na Terra Santa, porque somente a fé, o significado, é capaz de fazer estabelecer essa ponte entre o meu coração e a Terra Santa que eu pisei. Aí eu recolho a sacralidade para mim também. E eu começo a pronunciar o meu nome, recordando-me de que também eu sou um território santo. Por uma razão muito simples. O mesmo Deus que andou naquela terra também anda por aqui. O mesmo Jesus que pisou naquele solo também pisa por aqui. E mesmo que você nunca tenha pisado na Terra Santa, você também pode dizer: eu também sou um solo santo. Porque se o solo fica santo porque o sagrado pisou nele, pronto, você também é território santo, porque Deus passa por você o tempo todo. Você também é Jericó, você também é Galileia, você também é Jerusalém. Por onde Deus passa o tempo todo e acontece. O solo do seu coração, o solo da sua vida, é lugar privilegiado da manifestação de Deus.
nós também somos terra santa. Nós somos a extensão daquele lugar santo. Em nós também Deus acontece. Assim como Deus elegeu um pequeno lugar do mundo, um lugar cheio de contradição, um lugar cheio de guerras, Deus escolheu aquele lugar, o umbigo do mundo, para se manifestar plenamente em seu Filho Jesus. Porque o mistério da encarnação precisava de pátria, precisava de cidade, precisava de local. Belém, uma cidadezinha lá no interior, uma cidadezinha pobre, foi lá que Deus escolheu. Quem sabe hoje você também se reconheça assim. A pobreza do seu coração lhe faz ser semelhante a Belém, uma cidadezinha escondida no meio de tantas outras. Quantas vezes a gente sente isso, não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a gente e se sente uma cidade escondida no meio de tantas outras cidades. Mas aí, neste lugar que os meus olhos não alcançam, que talvez nem chegue ao conhecimento de muita gente, é aí, nessa cidade que é o seu coração, que Deus continua acontecendo. Porque o mistério da encarnação, ele tem o seu desdobramento histórico em cada um de nós. Deus continua encarnado pela força de seu Filho em nós. É o mistério da ressurreição, é o mistério da encarnação, é o mistério da continuidade de Deus no tempo. Deus continua acontecendo em mim e em você. Então, de maneira que nós podemos ser Belém, a cidade da simplicidade, de maneira que nós podemos ser Jerusalém, a cidade dos grandes templos, podemos ser Jericó, a cidade dos grandes milagres, podemos ser o Mar da Galileia, o local dos grandes encontros. Enfim, cada dia nós somos um pouquinho dessa terra santa. Ora somos o lugar do milagre, ora somos o lugar do silêncio, ora somos o lugar da morte, ora somos o lugar da ressurreição. Não importa qual seja o lugar, com qual lugar você se identifica hoje. O importante é você tomar consciência de que daqueles muitos lugares que compõem a Terra Santa, você hoje é uma delas. Hoje eu vivi uma situação que me fez pensar muito sobre o poder que a gratidão tem de reorganizar dentro de nós aquilo que a gente viveu e que ficou... Eu gosto de comparar como se fosse uma peça fora da estante, né? A gente arrumou e sobrou. Alguma coisa sobrou e a gente não consegue encaixar. A vida emocional da gente é assim também. O trauma, né? A psicologia nos ensina que é justamente um acontecimento que não coube dentro da gente. Numa fase da vida eu fui traumatizado pela fala de alguém, por um acontecimento. Então eu não soube acomodar dentro de mim. Porque quando eu sou criança, eu não tenho os filtros da maturidade que me permitem não deixar que aquilo que está sendo dito, que aquilo que está sendo feito, possa me machucar tanto. Por não ter esse filtro, eu acabo vivendo o trauma, que é a minha incapacidade de guardar de uma forma positiva aquilo que eu vivi. E chega um momento da vida que tudo isso vem à tona, né? As faturas do vivido sempre chegarão nas nossas mãos. E hoje eu estava pensando de como faz diferença, na hora que nós vamos viver essa organização, a gente ser movido pelo sentimento de gratidão. Que é justamente uma forma de se perdoar, né? Às vezes a gente não consegue olhar para aquilo que a gente viveu, para aquelas situações em que a gente fracassou, em que a gente não teve condições de dar a melhor parte, de fazer da melhor forma. Então aquilo não cabe dentro de nós e a gente vai levando uma amargura e que não faz sentido, né? Porque a amargura que a gente sente hoje não corrige o erro do passado. Eu sempre gosto de fazer a diferenciação entre a culpa e o arrependimento. Essa incapacidade de guardar dentro de nós, de armazenar de uma forma harmoniosa o que a gente viveu, geralmente gera culpa. Então eu me sinto culpado porque eu não dei conta, porque eu fui reprovado, porque eu fracassei, porque eu não passei, porque eu não alcancei, a minha meta não foi cumprida.
Ou então eu posso me sentir arrependido de alguma coisa que eu olho, reconheço que não deu certo porque eu errei em alguns pontos, não calculei bem, não fiz as melhores escolhas. Então o arrependimento, o arrependimento me proporciona novas oportunidades. A partir dele eu posso corrigir o presente. Nunca a culpa nos faz voltar para o passado, que a gente não modifica. O arrependimento nos faz prestar atenção no presente que agora está diante de mim e que pode receber a minha intervenção. Eu estava pensando de como, no momento em que eu sou grato, eu chego à conclusão de que a vida foi como poderia ter sido mesmo. Eu não tinha as forças para ser forte naquele momento, eu não tinha sabedoria para escolher melhor. Então, à medida que eu vou reconciliando isso dentro de mim, que eu vou derramando a água do perdão sobre isso, né? Existe uma expressão bonita na mística que são as abluções, que são os mergulhos que nós fazemos das nossas realidades na graça de Deus, na crença que você tiver nesse sagrado que lhe habita. A gente vai ficando cada vez mais leve. Então eu olho para o que eu vivi e sou grato. Sou grato por tudo. Eu fico pensando, minha gente, se eu tivesse sido privado de todas as situações que me fizeram sofrer, certamente eu não teria alcançado nem 20% do que eu já alcancei de mim. Claro que eu estou longe de ser, de estar na minha melhor versão, mas aquilo que eu já alcancei de mim hoje me permite ser um homem feliz. E tudo isso é porque de alguma forma eu agradeci. Tive uma vida muito difícil, tenho até hoje, mas não reclamo não. Eu sou grato pela vida, por tudo aquilo que eu já consegui viver, por tudo aquilo que eu tenho hoje. Essa gratidão com a vida eu aprendo muito com a minha mãe, que sempre teve uma vida muito, mas muito difícil. Aliás, a história dela me inspira muito. E eu nunca vi, assim, na minha mãe um traço de rancor, de mágoa. E todo mundo que conhece minha mãe sabe, né? Ela tem um humor delicado, ela é engraçada, ela não precisa contar piada para fazer a gente rir. Muitas pessoas até no primeiro momento se aproximam dela porque é minha mãe, né? Mas depois que descobrem o ser humano que ela é, eu só fico pequenininho perto dela. Ela tem uma gratidão natural. Eu sinto que minha mãe colocou tudo o que estava desarrumado dentro dela na estante das emoções. Ficou tudo muito bem guardado. E hoje, quando olho para ela, eu tenho a oportunidade de ver um ser humano de bem com a vida mesmo. Me ocorre muito uma frase da tia Judite, que é a tia do Marcos Montenegro, que perdeu um filho, assim como minha mãe perdeu também. Ela contou toda a história, que é muito triste, e depois ela sempre finalizava assim, mas está tudo certo. É isso mesmo, acho que quando a gente vive essa reconciliação diária com aquilo que nos aconteceu, a gente não vai dormir com os ressentimentos. E aí isso nos livra de nos sentirmos vítimas, coitadinhos de nós, olha como eu sofro. Porque na verdade esse é o grande, é o fato que nos paralisa, né? Quando a gente começa a se interpretar como vítima. Acho que fica muito mais leve a gente olhar para a vida, por mais difícil que ela seja, e ela é difícil para todos nós. Aí a gente olhar bem nos olhos dela e dizer, dona Vida, a senhora não me deve nada, tá tudo certo. Vamos continuar porque tá tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que nessa semana de Páscoa você tenha a disposição interior de mergulhar em você, identificar o que está morto e o que precisa receber o sopro de uma vida nova. Às vezes nós vamos vivendo a nossa vida sem muita reflexão. Eu falo muito isso, né? Nós somos muito mais reativos do que reflexivos. E é justamente a reflexão que nos faz compreender ou perceber aquilo que nós estamos errando. Não há uma outra forma de você identificar na sua vida se você está acertando com você, com os outros, ou se você está errando.
a não ser refletindo, que é justamente a oportunidade que você tem de jogar o olhar para dentro. O livro começa falando justamente disso. Em algum momento da nossa vida, a gente desaprende de olhar para dentro. Eu aprendi muito isso peregrinando. Minha amiga Fabiana sempre falava isso, que o peregrino é aquele que anda de fora, mas que também tem que andar por dentro. Os lugares por onde eu passo me sugerem entrar dentro de mim. E é verdade. Quando eu entro dentro de mim, eu tenho contato com as minhas verdades, com aquilo que às vezes está inconsciente em mim, eu não sei, mas acaba provocando reações na minha vida, porque o inconsciente, embora ele seja desconhecido, ele é extremamente atuante em nós. Eu tenho atitudes hoje que estão muito ligadas ao meu passado, e são inconscientes os motivos que me fazem agir assim ou assado. Claro, acessar o inconsciente é um assunto difícil de ser tratado aqui. Como podemos fazer isso? As terapias podem nos ajudar, mas eu preciso ter um modo de viver que seja terapêutico. Eu preciso ser também meu analista. Você precisa ser seu. Porque senão a gente fica vivendo sem saber exatamente quem somos, o que podemos, o que queremos. Quantas pessoas eu encontro pela vida que estão vivendo uma vida que não querem e às vezes estão infelizes porque nem sabem que não é essa vida que elas querem. Se acostumaram a ela, se adaptaram a ela. E o livro é justamente uma reflexão sobre isso. Eu coloco 2 personagens porque é romanceado. Então é um homem que está se preparando para ir trabalhar e de repente ele percebe que tem uma criança dentro do quarto. E como ele já está no estado de arrebatamento, ele não problematiza o fato de ter uma criança dentro do quarto dele. E ele começa a estabelecer um diálogo com ela, com essa criança, que é uma menina, que começa a fazer algumas perguntas para ele. Uma pergunta simples, né? O que você enxerga quando você se olha no espelho? E ele responde muito praticamente, meu corpo, né? Ela, mas o que tem além de tudo isso? E pronto, aí começa uma conversa muito interessante, que é um diálogo do homem com a consciência. A consciência é uma menina, uma criança, e eu quis dar esse simbolismo porque geralmente quando nós acessamos a nossa criança, lá não existe muito disfarce. Nós somos muito verdadeiros quando somos criança. E depois, à medida que a gente vai ficando educado, a gente costuma soterrar muitas das nossas verdades para que a gente... Então, às vezes, nesse processo de adaptação, para a gente ser aceito, nós abrimos mão de quem somos. E aí passamos uma vida inteira fazendo coisas para as quais a gente não foi feito, estabelecendo relacionamentos que não agregam. E esse homem vivia justamente isso, trabalhava demais, já não tinha nem tanto tempo pela frente, porque chega um momento da vida em que a gente tem mais passado do que temos de futuro. E ele precisava se fazer essa pergunta, como é que ele gostaria de gastar este restante de vida que ele tinha? Não é justo a gente olhar para o tempo que a gente tem e nem saber quanto tempo a gente tem, sabendo que nós vamos desperdiçar aí mais 2, 3, 4 anos numa situação que a gente sabe que não é pra gente, que não nos faz felizes, que não nos realiza. E aí esse homem se encoraja a ir conversando com essa menina ao longo do livro, claro, num primeiro momento cheio de resistência, porque todos nós não gostamos de ser desafiados quando nós identificamos que não estamos coerentes. A incoerência é um desconforto. E aí, à medida que eles vão conversando, o diálogo vai abrindo a mente dele e ele vai entrando dentro dele, fazendo essa viagem interior que eu falava no início. Tão necessário, minha gente. A qualidade da nossa vida depende do quanto a gente se conhece. E é bonito porque quanto mais eu me conheço, mais eu encontro Deus que está em mim. O encontro de Jesus com a samaritana me fala justamente disso. Ele diz para ela, chegará um momento que não será aqui, nem ali, nem acolá que você vai encontrar-se com Deus. Mas é quando você viver e estiver em espírito e verdade. Isso é, quando você estiver em você, ali você terá a oportunidade de estar em Deus. E quando a gente está em Deus, os equívocos caem por terra. Porque eu acredito que a espiritualidade, a mística, ela justamente se presta a esse papel. Em nos fazer viver em nós, conscientes, cada vez mais conscientes. Acho que a maturidade é isso, minha gente. É
a capacidade de perceber o que nos envolve, a vida que nós estamos vivendo e ter liberdade de decidir se nós queremos ou não continuar assim. Boa oportunidade que a gente tem de proporcionar-nos mesmo essa proeza de renascer. Às vezes nós estamos tão necessitados de um sopro novo, de um novo ânimo, de uma nova forma de olhar. Eu gosto de viver para esclarecer, eu gosto muito de cantar aquela música disparada, eu vivo para consertar. Tudo aquilo que eu encontro de errado, eu gosto de ajudar a consertar. E fazer esse papel na vida das pessoas é muito, muito precioso. Saber que de alguma forma a minha palavra, a minha reflexão, aquilo que eu aprendi com Jesus, que faz parte da minha vida e que está tão integrado em mim, possa ajudar a libertar outras consciências também. Bem a sós, recobra teus cuidados já esquecidos, coloca ao colo o teu ser franzino, a tenra idade, os prados imaculados da divina infância, e conceda-te a delicada subversão de renascer. Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Fé nasce do chão. Acho que a gente inverteu as coisas, né? A nossa oração tinha que ser voltada para o chão o tempo todo. Que é aqui que Deus floresce. Deus é igual semente, floresce no chão. Essa metáfora de que Deus está no céu, isso é bonito. Mas é aqui, ó, é pisando nesse chão que a vida acontece. A força que Deus me dá, a força que Deus lhe dá, é para que a gente consiga plantar o jardim. Ninguém prometeu que nossa vida seria um jardim de flores, mas Deus prometeu a força para a gente plantar. Eu estou aqui, graças a Deus, cheio de saúde, tenho o meu esforço nessa história, tem, mas é dom de Deus em mim. Eu faço a minha força. Quer passar no vestibular? Estuda. Tem essa história, ô padre, reza para mim. Não vou rezar não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo, com o livro na cabeça. Ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom. É aquilo que a gente fala, sempre. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível, depois que fizermos tudo o que nos foi possível. Agora tem um outro detalhe. Ela está dizendo aqui, padre, tudo é muito difícil. Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil. Aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção. Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema, aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução. E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora dificuldade, tem gente que adora problema, e acaba se tornando uma fonte de problemas, porque não está disposto para soluções. Tem gente que não sabe viver sem um problema. No meu livro que eu vou lançar tem uma personagem interessante, que ela é ficcionada nas doenças, ela adora ter doença. O sonho da vida dela é ter um plano de saúde. A alegria dela é receber um exame em que ela está precária. A alegria dela é contar as doenças, a dor de cabeça que não passa, é a pedra na vesícula. Tem gente que gosta disso, tem gente que presta atenção só no que é ruim. Mas não pode ser assim, minha gente. Esse espírito pessimista só nos faz ver o lado negativo das coisas. Pelo amor de Deus. Você tem que ser um pouco mais otimista. Você precisa prestar atenção um pouco mais nas coisas que são boas. Outro dia eu recebi um e-mail muito interessante. Dizem que tinham duas crianças brincando no gelo e de repente o lugar em que uma delas estava quebrou e ela caiu e ficou presa ali dentro. E a outra criança, num ímpeto de salvar aquela outra que estava ali dentro, quase morrendo já congelada, retirou o seu patins e começou a quebrar aquela outra parte lateral para que desse espaço para retirar o amiguinho que estava ali dentro.
E com muito esforço aquela criança conseguiu. Milagrosamente, ela buscou uma força tão grande dentro dela que ela conseguiu, mesmo não tendo força suficiente para isso, ela conseguiu quebrar aquele gelo com o patins. E quando chegou o adulto, né, que viu a situação, não acreditou. E foram chegando outras pessoas, até que uma delas falou assim: como é que esse menino conseguiu quebrar esse gelo e retirar a outra criança que estava aí dentro? Aí o outro falou assim: é porque nenhum de nós estávamos aqui para dizer que ele não conseguia. E é interessante. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, é muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco, venham dizer: você não vai conseguir isso não, não vai dar certo não. Não é? E sempre tem um assim: eu não falei? Eu não sei não, eu tô achando que esse negócio vai dar certo não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva, que vai desanimar. Mas não. Se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. Então, minha filha, às vezes, tudo está tão difícil. Não, não é bem assim. É que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós precisamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. São 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. São poucos os profissionais que verdadeiramente estarão bem preparados para nos atender nos seus consultórios de advocacia, nos seus consultórios dentários, nos seus consultórios médicos, porque são poucos os que verdadeiramente estão fazendo o que devem fazer. Estou sendo pessimista? Não. É só você olhar para o jeito como estão vivendo os nossos universitários, a maneira como eles estão se preparando para a futura profissão. E eu sempre digo, quer ser um bom profissional, estude bem o que você está estudando. Porque você não tem o direito de ser mais ou menos. Não tem. A maior preocupação minha que eu tenho como padre, minha gente, é a qualidade dos nossos padres nos dias de hoje. Você que é padre sabe muito bem o quanto que você é exigido nos dias de hoje. Você precisa ser um homem de sabedoria. Você precisa ser um homem que estabeleça uma ponte com a cultura, com a sociedade. Não dá para você evangelizar do mesmo jeito que evangelizavam há 20 anos atrás. Não dá. Nós precisamos correr atrás da qualidade. Ninguém está fora disso. Você aí na sua área, você precisa correr atrás da sua qualidade. Você que é médico, você que é dentista, você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje. Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer, reconhecendo, ainda que seja um mínimo dentro de nós. Nós merecemos cuidar desse mínimo, chegar a aperfeiçoar cada vez mais esse processo, aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. E aí na hora que a gente esbarra na nossa fragilidade, a gente tem que aprender com ela. Ela não tem que nos desanimar. Mas muito mais que a qualidade profissional, antes dela, é a nossa qualidade humana. Muito mais que um bom médico, você precisa antes de ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão. É isso que faz verdadeiramente a felicidade vir acomodar-se dentro de você. Não adianta você se realizar na sua profissão se você não se realiza como pessoa. E é disso que hoje nós estamos falando. É desse aperfeiçoamento humano.
E na faculdade da vida a gente aprende o tempo todo. Não tem nenhum professor a nos ensinar a ser pai, a nos ensinar a ser irmão, não. É olhando nos olhos de quem a gente ama que a gente vai descobrir a medida certa, o aprendizado de cada dia, para que a gente possa ser um ser humano melhor no mundo de hoje. Chega de gente ruim, chega de gente incompetente como pessoa, chega de assassinos, chega de ladrões, chega de mentirosos. Vamos dar qualidade a esse mundo. A começar por você. Não importa de como você tenha vivido até o dia de hoje. A palavra de Deus para nós é sempre otimista. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que o seu coração pode ser melhor. Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.